Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica virtual. Estamos falando sobre os últimos tempos. O tema da nossa série é Até a Consumação dos Séculos. Essa é a ideia, né? De que tem muita coisa que nós precisamos saber. Claro que nem sempre essas coisas estão tão claras nas Sagradas Escrituras, mas aquilo que a gente pode saber já conforta o nosso coração de saber que no final nós seremos mais do que vencedores por Cristo Jesus nosso Senhor. Ele que começou toda essa história da salvação e há de concluí-la também no final, garantindo ao povo eleito uma morada eterna com Ele e assim uma vida de bênção, de paz, de justiça e tudo aquilo que a gente tanto almeja e que não consegue alcançar nesse mundo. A aula de hoje, a nossa lição de hoje, vai tratar do arrebatamento e da manifestação. E eu vou explicar essa questão da manifestação para você entender. Na aula passada nós falamos sobre o arrebatamento. E segundo os registros escatológicos do próprio Jesus fez um sermão escatológico registrado por Mateus, Marcos, Lucas. Jesus disse que logo após a grande tribulação, alguns eventos aconteceriam de âmbito cósmico e aí ele apareceria, Então, nesse momento, ele começa a levar ali também o seu povo. Ele dá, o final da grande tribulação culmina com duas coisas importantes, que é o tema da nossa aula hoje, o arrebatamento e essa manifestação. Nós vamos ver direitinho o que nós, da Teologia Reformada, compreendemos sobre esses dois assuntos. São dois assuntos que têm que estar juntos, não dá para falar deles separados, porque eles são concomitantes. Um é consequência do outro, inclusive, e por isso que tanto o arrebatamento quanto a segunda vinda de Jesus vão ser tratadas nessa aula. E aí eu estou chamando essa segunda vinda de manifestação e nós vamos entender o porquê. Convido você a abrir comigo ou ler aqui comigo um texto de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 15 a 18. Eu vou colocar o texto na tela, eu vou estar lendo aqui a nova versão internacional e assim a gente lê a mesma versão. Diz o texto o seguinte: Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Então, nesse texto, a gente observa que, de fato, os dois temas, arrebatamento e a vinda de Jesus, estão juntos e por isso nós vamos tratar junto. Mas antes de a gente começar a falar sobre esse assunto, vamos pedir a graça e a bondade do Senhor para nos conduzir nesse estudo, nos dar sabedoria, nos dar entendimento, que o próprio Senhor fale conosco. Amém? Oremos. Deus querido e amado, louvado e engrandecido seja o Senhor que nos amou desde a eternidade e nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Nos escolheu para uma viva esperança, esperança que todos nós cultivamos e por isso perseveramos até o fim, para no final poder participar da grande alegria dos salvos. E é sobre esses temas que nós estamos estudando, Pai. Eu peço que o Senhor nos ajude, Senhor, a compreendermos os textos sagrados que tratam desse assunto. Nem sempre eles são claros e por não serem tão claros em algumas situações, muitas interpretações há por aí, muitas teorias. E nós, ó Pai, buscamos coerência, buscamos a Tua verdade. E eu creio que essa verdade só pode ser ensinada pelo Espírito Santo, porque foi Ele quem inspirou os textos. Então Ele é o melhor e quem tem autoridade de interpretação. Nos ajuda, Pai, nessa compreensão. A mim, aos meus irmãos que nos ouvem, que nos veem, para que assim todos cresçamos e sejamos edificados. Peço por isso em nome de Jesus. Amém. Amém.
Então nós vamos falar, né, sobre esse arrebatamento, sobre a vinda de Jesus, e aí eu queria tratar de uma forma um pouco diferente do que se costuma se falar a respeito desse assunto. Eu quero começar primeiro falando de que nós cristãos, claro que esperamos a vinda de Jesus, né? Foi isso que incentivou os anjos aos apóstolos, lembra lá de Atos capítulo 1, né? Jesus dá ali as últimas instruções aos apóstolos para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E aí acontece que Jesus começa a ascender aos céus, começa a subir e as nuvens encobrem Jesus. Enquanto os apóstolos estão olhando para os céus, dois anjos se infiltram no meio deles e dizem: por que vocês olham para o alto, galileus, né? Assim como vocês viram ele subindo, ele também descerá novamente. Então, desde daí em diante, não só os apóstolos, mas toda a igreja do Senhor, né, espera esse retorno. Mas nós precisamos ter uma compreensão inicial, né, para o nosso estudo aqui, de que Jesus está entre nós. Nós começamos a série de estudos, né, Consumação dos Séculos, tratando da importância da instalação do reino de Deus. Toda vez que você estudar a escatologia sem entender o reino de Deus, você se perde na compreensão. Você sai da incoerência dos textos bíblicos e você tem que entender o todo, né, da Bíblia para poder compreender bem as questões escatológicas. E o reino de Deus é crucial para esse entendimento. E quando eu falei sobre o reino de Deus, lá na primeira aula, né, primeira e segunda aula, falei de que Jesus ele reina sobre a sua igreja e o reino já está instalado. Jesus inaugura esse reino, a igreja é composta dos súditos desse reino e Jesus reina de forma espiritual através dos seus. Jesus não reina geograficamente. A dimensão do reinado de Jesus extrapola as dimensões geográficas. Jesus não precisa estar sentado numa cadeira de presidência mundial, de nada. Ele já reina. E então, essa ideia que a gente chama de tensão escatológica, né, entre o reino que já está instalado, mas a sua plenitude ainda está por vir, então coloca o crente em suspenso. Mas nessa suspensão existem as alegrias do que Jesus deixa para a gente a respeito da sua presença. A sua presença é marcante. Então, a gente espera Jesus, mas ele já está aí entre nós. E por isso vai ser essencial depois, né, quando eu for explicar sobre a questão da expressão manifestação. Então, o fato é que existe uma presença, Jesus está entre nós, essa presença é espiritual. Essa presença de Jesus se dá, né, por meio da palavra. A palavra, ela é espírito e é vida. Jesus se faz presente por intermédio da sua palavra. E aí, quando eu falo a palavra, eu não estou querendo me referir ao papel, né, à Bíblia, né, impressa. Estou falando da palavra viva do Senhor, né, que a gente estuda, que a gente medita, que a gente ouve, que a gente prega. Essa palavra, quando a fazemos, né, a nossa devocional, ou uma pregação, um estudo bíblico, uma evangelização, essa palavra ela é a presença de Jesus. Nesse ponto, eu concordo com Karl Barth, né, que é considerado aí o maior teólogo do século XX. Ele diz que a palavra de Deus é o encontro vivo de Deus, né? A palavra de Deus ela é revelação de Deus para nós. E existe essa revelação, existe esse encontro quando a gente vai de forma espiritual para esse texto também. O texto, ele não é só letra morta, né? O texto se torna vida quando a gente faz uma devocional buscando o encontro com o Senhor. Então, a presença de Jesus está na palavra. A presença de Jesus também se dá pelo intermédio do seu próprio Espírito. Paulo até usa a expressão Espírito de Cristo, né? Não é que existe o Espírito Santo e o Espírito de Cristo. Não, o Espírito, né? Deus é Espírito, né? O Espírito Santo é Espírito, né? Até é redundante falar isso. Mas existe a presença espiritual de Jesus também
em espírito. Os três são um, né? E ele está entre nós. Ele se faz presente entre nós. E também nós podemos contar com essa presença de Jesus em nós quando fazemos orações. A nossa oração é chave de encontro. Eu gosto muito daquele texto lá de Hebreus, quando o autor diz assim: entre com ousadia no trono da graça pela fé. Né? É exatamente quando a gente dobra o joelho, ou quando faz sentado, em pé, independe da posição, né, que está orando, mas o ato de orar, o ato de buscar a presença do Senhor, faz com que o Senhor esteja entre nós. Né? E também existe uma outra forma de Jesus estar entre nós que parece discurso aí de socialista, mas não tem nada a ver, porque Jesus está antes dessas coisas todas aí de politicagem, de ideologias políticas, né? Mas Jesus também está na face dos pobres. Né? A gente nunca pode esquecer de vista aquele texto, e eu sempre comento sobre ele, né? Quando Jesus diz que Jesus ele chama, né, aqueles vinde benir de meu Pai. Por quê? Aí Jesus diz assim: porque quando eu tive fome me deste de comer, quando eu tive sede me deste de beber, quando eu estive nu tu me vestiste, e quando estive com fome me alimentastes, quando eu estive preso me visitaste, enfim. Né? Aí perguntam, né? Quando fizemos essas coisas? Quando fizeram a qualquer um dos necessitados, a qualquer um dos pobres, né? A presença de Jesus na face do pobre no sentido de que a gente, quando faz a um pobre, a gente está fazendo ao próprio Jesus, porque Jesus aceita como se fosse para ele uma ação de beneficência ao pobre. Né? Provérbios também já tratava dessas questões, né? Dizendo que quem empresta aos pobres dá a Deus. Né? Então, a gente nunca pode perder de vista também essa questão de que quando a gente faz um ato de generosidade, de solidariedade, de compaixão às pessoas mais necessitadas, também o Senhor proporciona para nós um encontro. O Senhor se alegra de nós. Ele está presente ali, e quando o pobre receita a oferta, o seu Jesus ele aceita de nós o ato. Né? Aceita de nós o ato. Então essas são as formas que Jesus já está entre nós, e é muito importante. E aí eu quero ler 2 textos só para confirmar essa questão de que Jesus está entre nós, baseado em palavras, em ensinos de Jesus, afirmações maravilhosas de Jesus. O primeiro texto, mais conhecido, Mateus 28, 20, quando Jesus diz o seguinte: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O segundo texto diz: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então esses 2 textos reforçam de fato essa ideia de que Jesus ele está entre nós. E aí a gente precisa começar a definir conceitos, né? Sobre presença. Existe a presença invisível, que é a presença espiritual de Jesus entre nós, ele como rei que reina e que está no meio de nós de forma invisível. Também poderá estar entre nós e vai estar entre nós de forma visível. E aí é que vem a expressão parousia, que é usada na teologia. A expressão parousia, que é traduzida na nossa Bíblia como vinda, mas ela também significa manifestação, também significa presença também. Então, esse Jesus que já está entre nós, ele virá, ou na verdade aí é que entra a questão dessa expressão que eu quero usar com vocês, que ele se manifestará visivelmente entre nós na sua vinda. Né? O texto que nós lemos de 1 Tessalonicenses 4, no versículo 16, diz: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Né? Então, com esse texto aqui, Paulo está dizendo em que vai existir um momento que vai ser dada uma ordem.
os arcanjos vão soar uma trombeta, e aí o próprio Senhor descerá do céu, ele se manifestará. É interessante essa expressão que Paulo usa, porque Paulo, com certeza, como um bom judeu, que compreende bem, né, o Antigo Testamento, ele tem ali todas as coisas do Antigo Testamento muito presente para interpretar Jesus, ele está fazendo uma referência bem interessante ao que aconteceu com Moisés, né? Moisés sobe ao monte, no Monte Sinai, você lembra, né? Teve várias ocasiões que Moisés subia e ficava muitos dias. Numa dessas ocasiões que ele ficou muitos dias, ficou 40 dias, foi quando o povo parou de esperá-lo voltar e fez o bezerro de ouro, né? Só que em outras ocasiões aconteceu o seguinte, ele estava lá em cima, Arão ficava aí embaixo, sempre vigilante a respeito, né, desse retorno, porque toda vez que Moisés subia, quando ele descia, ele trazia a palavra de Deus. Ele trazia uma revelação de Deus, ele trouxe os 10 mandamentos. Então o Arão ficava sempre observando, vigilante para esse retorno do Moisés do monte. E aí quando via ele já no alto descendo, tocava-se uma trombeta para que todo Israel ficasse desperto também e olhasse para o monte e se aglomerasse ao redor, principalmente os líderes, né? Se aglomerasse ao redor de Moisés para ouvir o que Deus tinha mandado dizer. Então é essa imagem que Paulo tem, né? De uma ordem que o Senhor dará, né? É uma palavra de Deus. E essa palavra, no caso de Jesus, é o próprio Jesus. Ele é a revelação perfeita de Deus, ele é o verbo Dei, né? O verbo de Deus. E aí ele desce, né? Assim como os levitas tocavam as trombetas, os anjos vão tocar a trombeta para que todo o povo possa o quê? Olhar. É a convocação às trombetas, a convocação para que todos olhem. Por isso que nos textos sagrados diz que todo olho verá. Né? Falando disso agora, até me lembrei de há muitos anos atrás, eu li um texto do Ted Turner, né? Ted Turner era o dono da CNN, não sei se é ou se ainda está vivo, né? Mas o Ted Turner, sendo entrevistado, né, por ser o dono de uma das maiores redes de notícias do mundo, né? Ele dizia assim que o maior objetivo que ele tinha com a CNN é a CNN ser o primeiro canal de televisão, né, ou um dos únicos canais de televisão com repercussão mundial para poder mostrar a vinda de Jesus. Ele tinha crença na vinda de Jesus, ele esperava Jesus, então ele tinha isso, ele dizia que a CNN, ele esperava que a CNN fosse essa que fosse filmar, né, a vinda de Jesus, né, e assim, através da sua rede de televisão, todos os olhos verem a vinda de Jesus, né. Bom, não sei se a CNN vai fazer isso, né? Mas enfim, o que interessa para nós é de que Jesus virá, as trombetas soarão, além de Tessalonicenses, Paulo fala isso em Coríntios também. Então essas trombetas era somente para convocar todos os eleitos para olharem para a vinda do Senhor. E aí eu vou ler os textos que eu estou me baseando para falar dessa presença visível, já que a presença invisível já está entre nós. A vinda, né? E aí alguns autores que eu gosto de ler, eles usam a expressão vinda entre aspas, né? Porque eles entendem a parousia de uma forma um pouco mais ampla, né? Que é essa que eu estou ensinando para vocês, da manifestação. Então eu vou ler o texto aqui de Colossenses capítulo 3, versículo 4, onde Paulo diz o seguinte: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Então aqui Paulo está tratando da vinda de Jesus, né? Só que aqui ele usa a expressão manifestação. Ou seja, Jesus já está entre nós, e essa vinda de Jesus é uma manifestação visível para que aqueles que já criam nele, na sua presença visível, e todos os outros que não creem nele também, posso agora vê-lo visivelmente, para que todo olho veja e todo joelho se dobre, né, como Paulo diz lá em Filipenses, né? Então Paulo usa essa expressão. Aí note também que ele fala também de que nós também seremos manifestados, né?
E aqui tem a ver já com o arrebatamento e com outra coisa também que eu vou já explicar. Mas antes eu quero ler mais 2 textos com você do apóstolo João, né, nas suas epístolas. Estou citando muito Paulo, né? Mas olha só que também João escreve. O primeiro texto é 1 João 2,28, onde diz o seguinte: Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. João está tratando da vinda do Senhor e usa a expressão manifestação. 1 João 3,2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então a palavra, baseado nisso que nós estamos vendo aqui, a palavra parousia, que se refere à vinda de Jesus, ela é ligada a uma outra palavra, muito presente nesses textos, que também fala de manifestação. Elas são palavras combinadas, onde vinda e manifestação são expressões muito importantes para nós entendermos. Por que isso? Por que manifestação? Justamente pelo aquilo que nós começamos a falar. O Senhor já está entre nós. A sua presença já é real. Só que essa presença real de Jesus, mas invisível, ela não é definidora da consumação dos séculos. O que vai ser a presença definidora da consumação dos séculos, no final de todas as coisas, é quando ele se manifestar no final da grande tribulação. Quando ele se tornar manifesto, visível, aí ele põe fim à grande tribulação, põe fim ao anticristo, como nós lemos no texto passado, né? Paulo fala de que o inimigo será eliminado pelo sopro da boca de Jesus, né? Então Jesus porá fim a isso. Jesus ele vai fazer agora o que eu quero tratar, né? Sobre a nossa manifestação, né? Porque Paulo também e João também se refere à manifestação dos santos também. Não é? Lembra de um texto de que Paulo escreve lá aos Romanos, quando ele diz assim que a própria criação sofre dor de parto até que seja revelada a glória dos filhos de Deus? Pois é, porque também existirá uma manifestação dos santos. Que manifestação é essa? Bom, se essa manifestação é a presença invisível, né, de Jesus, a manifestação dos santos também será a presença invisível de todos os santos, os que já morreram em Cristo e aqueles que serão transformados. E aqui tem a ver com o termo na teologia reformada que nós chamamos de glorificação dos santos. A glorificação do santo é nada mais do que a redenção do corpo, porque o nosso corpo ainda não está redimido. O nosso corpo ainda está acostumado à escravidão do pecado. E aí basta lembrar, né, porque eu tenho certeza que você já conhece esse texto, de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 fala, né, de Paulo no sentido de que ele diz assim, olha, eu quero fazer o bem, mas encontro uma outra lei nos meus membros que milita contra o desejo, né, do meu coração de fazer a vontade de Deus. Então, nossos corpos, né, não foram totalmente redimidos. E aí essa redenção do nosso corpo se dá de 2 formas. A primeira, através de uma transformação para os vivos, que acontece no arrebatamento, porque quando Jesus se manifestar, os vivos crentes em Cristo Jesus ascenderão aos céus com o Senhor e nessa ascensão terão seus corpos transformados. A outra forma de glorificação, de transformação, se dará na ressurreição, né? Ou seja, a redenção do corpo dos que já morreram em Cristo. Eles serão ressuscitados, né? Então, esse é o momento da redenção do corpo dos santos, que será a manifestação. Por isso que João, quando diz assim, ainda não se manifestou o que nós somos ainda. Quando ele se manifestar, nós seremos manifestados, né? Nós seremos revelados como realmente somos em Cristo Jesus.
recebendo o corpo glorificado. Os que vão ressuscitar também já ressuscitam nesse corpo glorificado, né? E aí nós vamos ser reconhecidos, né? Paulo também fala sobre isso lá aos Coríntios, né? 1 Coríntios 13, aquele capítulo maravilhoso que fala sobre o dom do amor. No final, ele vai falar sobre essa questão de que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando o que é em parte sair e Jesus se revelar, né, seremos conhecidos como o conhecemos, né? Ou seja, nós mesmos seremos revelados como realmente somos. Isso é uma coisa muito interessante que nós temos que atentar para a verdade bíblica, né? Porque além dos textos de Paulo, que ainda vou ler um pouco mais, mas Apocalipse também Jesus fala sobre essa questão. Ele diz que nós vamos receber, por exemplo, até um novo nome, né? Vamos receber uma pedrinha branca, e nessa pedrinha branca vai estar escrito o nosso novo nome. E quando fala de vestes brancas, além de se referir a uma santidade, mas está se referindo também a uma nova natureza que nós vamos receber. Essa é a glorificação. Se a natureza que nós herdamos de Adão veio pecaminosa, em pecado eu fui concebido, em pecado eu nasci, né? Como diz lá o salmista, essa natureza corrompida, ela se desfará e será feita uma nova natureza. Já iniciou-se no homem interior, que Paulo fala isso em vários textos seus. Já existe um novo homem criado em Cristo Jesus em nós, que é o homem interior. Aí Paulo até recomenda de se despir, né? Tirar essa velha natureza, essa velha roupa do velho homem e se vestir do novo homem, através de exercícios espirituais. Mas chegará aquele momento em que o próprio Senhor vai fazer a redenção desse corpo, e aí não será só um homem interior, será o homem exterior também. Nós seremos um ser íntegro, né? Corpo, alma e espírito, né? Totalmente santificados. E aí você vai me perguntar, mas nós vamos receber um corpo para morar no céu? Vamos ler esses textos que Paulo fala, né, sobre essa questão lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53. Paulo diz o seguinte: eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E aí, na sequência, né, dentro desse corpo de texto de 1 Coríntios 15, Paulo fala desse corpo glorificado. Paulo fala de que aquilo que nós recebemos, né, se desfará e receberemos um outro. Aí ele fala desse corpo glorificado, santificado, glorificado, incorruptível, né, imortal. Fala de um corpo assim como o corpo de Jesus. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele já ressuscita com esse corpo glorificado. E é interessante que os apóstolos ali, que viveram 3 anos e meio com Jesus, não reconhecem quando olham para esse Jesus glorificado, né? Porque era um corpo diferenciado no sentido, né, talvez de fisionomia, eu não sei, né? É difícil a gente dizer, né? O que aquilo representava. O fato é que eles não reconheciam. Aqueles que estavam a caminho de Emaús com Jesus, né? Jesus faz uma longa caminhada com esses homens e eles não reconhecem que eram Jesus. Eles vão reconhecer Jesus quando Jesus parte o pão, né? Porque aí, né, o Espírito Santo faz com que eles tenham entendimento. É o gatilho, né, que os lembra da Santa Ceia também. Quando Jesus parte o pão, aí cai a ficha, aí eles, olha, era o Senhor. Por isso que os nossos corações ardiam na caminhada quando ele falava da palavra, né?
porque era o Senhor e eles não reconheciam. Nós teremos esse corpo glorificado também, né? E aí a questão, nos céus receber corpo glorificado, aí é que nós vamos, né? E eu peço a sua paciência, porque nós vamos discutir isso mais para frente. Uma das últimas aulas nós vamos falar sobre novos céus e nova terra, né? E essa condição dessa questão do corpo lá, tá bom? Mas tenham paciência. E, então, uma vez que Paulo aborda, né? E João aborda, da nossa manifestação baseado nesse arrebatamento, nessa vinda, nessa manifestação do Senhor, então nós vamos ver o que o próprio Jesus fala agora. Mateus 24, 29 a 31, Jesus diz também coisas interessantes. Ele diz o seguinte: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade da terra. Então, quando Jesus vier na sua glória, como ele está dizendo aí, ele enviará os anjos, que soará um som de trombeta, como convocação, e ele, né, outras parábolas, Jesus fala sobre essa questão de que os anjos vão separar o joio dos trigos, né? Porque só os anjos sabem quem é joio, quem é trigo, né? Então ele vai fazer essa separação, e nesse recolhimento é que acontece o arrebatamento. E automaticamente, para os que estão vivos, nesse arrebatamento, acontece essa transformação do nosso corpo, essa glorificação, né? Nesse processo de arrebatamento também serão reunidos os quatro ventos da terra, também todos os que já morreram em Cristo para a sua ressurreição. Na verdade, Paulo até inverte, ele diz que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós seremos glorificados, né? Por isso que em alguns textos, eu não me lembro agora se é o de Lucas, eu acho que é o de Lucas, em que Jesus disse que quando ele se manifestar, ele também estará vindo com os seus, que já serão aqueles ressuscitados, e os outros se encontram com ele, né? Nesse encontro nos ares. E por que esse arrebatamento? Por que esse encontro nos ares? É que Jesus precisa manifestar, né, para todas as nações o seu povo, a si mesmo e o seu povo, para que todos vejam e sejam testemunhas da grande obra de salvação que ele realizou. E nós, os eleitos, estando com eles nos ares, porque essa ideia dos ares é a ideia de que é a forma que todos possam enxergar, né? Por exemplo, eu, indivíduo pessoalmente, eu consigo enxergar muito bem e sozinho uma coisa que está próxima. Pessoas que estão a quilômetro distante de mim não conseguem enxergar uma coisa próxima. Mas eu consigo enxergar, e uma pessoa que está a 1 quilômetro, 2 quilômetros distante de mim consegue enxergar nuvens, a mesma nuvem no céu. Então, a ideia de se manifestar nos céus é essa ideia para que todos os olhos vejam, para que seja testemunho para todas as nações, de tudo que Deus realizou. E será incontestável, culminando, né, que aí de fato é a plenitude né, de toda a obra de Deus, e assim, de fato, ele possa julgar, porque essa vinda de Jesus, essa manifestação de Jesus, quando Jesus tornar visível, ele vem para julgar o mundo, né? Jesus virá como um juiz, não é? Ele vem para se manifestar e julgar. E aí o próprio Jesus fala, né, desse direito que ele tem de julgar. Lá em João capítulo 5, versículo 21 e 22, ele diz o seguinte: pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá vida a quem ele quer dar. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. E ainda no mesmo capítulo, né, no versículo 27 e 30, olha como Jesus conclui essa ideia. E Deus lhe deu autoridade para julgar porque é o Filho do Homem.
Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele em quem me enviou. Então Jesus ele recebe essa autoridade de julgar as nações. E quando ele se manifestar, ele vai vir para julgar as nações, julgar o anticristo, julgar os governantes da terra, né? Julgar todos que rejeitaram a ele, né? E é interessante que Jesus fala, né, de que ele recebe essa autoridade para julgar porque ele é o Filho do Homem. Ele está fazendo aqui referência a um texto de Daniel, onde Daniel profetizou sobre o Filho do Homem, né? É o único texto que nós temos que fala sobre essa expressão Filho do Homem, né? No Antigo Testamento. E no texto de Daniel, quando surge o Filho do Homem, ele vem para julgar as nações que Daniel tinha acabado de dizer, porque Daniel fala de reinos sucessivos sobre o mundo, né? Na época do próprio Daniel era a Babilônia que dominava, depois veio os medo-persas, veio os gregos, veio os romanos, né? E aí, lembra daquela estátua que Daniel vê, né? Tem a visão da estátua. Os pés da estátua eram de misto de barro e ferro, com divisões dos 10 dedos, né? Falando de um império romano que depois ele tinha ramificações que, né, dura até hoje, essas ramificações. E aí Jesus ele vem para julgar todos esses reinos, né? Aqueles 4 reinos representados na estátua e nos animais, que também tem as visões dos animais, todos esses 4 reinos representam, na verdade, o mundo inteiro, porque são os 4 pontos cardeais da Terra. E a ideia é isso, que ele vem para julgar todas as nações, né, na sua vinda. Então, a gente observa, de fato, então, que esse estudo precisava falar do arrebatamento e dessa vinda de Jesus dentro dessa expressão manifestação. O arrebatamento da igreja é a manifestação do povo de Deus, onde serão revelados, né, os eleitos de Deus, com corpos glorificados, sendo testemunho de toda a obra da salvação do Senhor. E também, né, trata da segunda vinda de Jesus, que também é a manifestação visível daquele que já está presente entre nós de forma invisível e em espírito. E esse momento é o momento mais precioso para a história da igreja, né? É o momento que todos nós devemos estar buscando. É o momento por qual todos nós devemos estar orando, né? A expressão do Maranata, né? Ora vem Senhor Jesus, que quer dizer, né? É uma oração que deve estar sempre em nossos lábios. Existe corrente da espiritualidade cristã que trabalha muito a ideia de meditações, né? E alguma dessas correntes trabalha com o Thomas Merton, é um dos que fazem isso, né? Eles trabalham com aquela ideia de a gente falar na meditação, usar mantras. Só que diferente dos orientais lá, do hinduísmo, né? No caso dos mantras da meditação cristã, são expressões cristãs. E o Thomas Merton é um dos que usa a expressão Maranata, né? A Filocalia usava a expressão do publicano lá, da parábola de Jesus, né? Que é Senhor Jesus, tem de piedade de mim que sou pecador, né? No caso do Thomas Merton e outras pessoas, eles preferem uma única palavra dita de forma pausada, né? Que é o Maranata. Independente se você quer seguir essa espiritualidade ou não, mas a oração Maranata deve ser uma oração constante em nossos lábios. Do ora vem Senhor Jesus. Nós devemos ansiar pela vinda do Senhor. Nós devemos trabalhar para que o Evangelho seja pregado enquanto é dia, porque a noite vem que não teremos mais tempo para fazer mais nada. Então, temos que ansiar por isso. Se a gente não espera mais a vinda do Senhor, a nossa espiritualidade perdeu muito da sua originalidade e do seu aspecto bíblico, porque o bom cristão é aquele que ansia encontrar com o Senhor. Paulo ele fala sobre isso, né? Ele tem um momento que ele diz aos filipenses, olha, eu não sei o que é melhor, se é estar com vocês para poder pregar ainda o evangelho, ser útil na edificação de vocês, ou se é estar com Cristo. Aí ele conclui, o melhor é estar com Cristo, né? Paulo ansiava conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, como ele mesmo diz,
né? Quando ele escreve as suas últimas cartas a Timóteo, né? Ele diz assim: eu já estou preparado, já estou sendo passado por libação, combati o bom combate, guardei a fé, né? E segui minha carreira e espero o Senhor. Estevão, quando estava sendo apedrejado, lá em Atos capítulo 7, registra, né? Estevão, ele, quando olha para o céu e vê o Senhor se levantando para receber, ele se alegra de tal forma, né, que o desejo dele, né, e ele fez isso, foi dar o último suspiro para se encontrar logo com esse Senhor, né? A gente tem que pensar de forma positiva o nosso encontro com o Senhor, não de forma negativa e nem também mórbida, né? A gente não tem que ficar desejando a morte, não, a gente não tem que ficar desejando a morte. Enquanto o Senhor nos concede vida, é porque nós temos um propósito na terra. Mas seguindo nesse propósito que nós temos na terra, nós temos que ter essa ansiedade de encontrar com o Senhor. E de preferência, que Ele venha enquanto estamos vivos, né? Para a gente poder experimentar a transformação, a gente ver a beleza da sua vinda, dessa glorificação, de tudo o que Ele vai fazer, né? Eu quero encerrar essa aula com o último versículo daquele texto inicial que nós lemos, onde Paulo diz o seguinte: consolem-se uns aos outros com estas palavras. Consolemos uns aos outros com a palavra da vinda de Jesus e de tudo que Ele vai realizar, né, para a sua igreja, porque Deus está salvando pecadores. E Jesus virá para nos tirar de um mundo de sofrimento, num mundo onde só tem aflição, perseguição, dores, enfermidades e toda sorte de mal. O Senhor nos livrará de tudo isso. Amém, queridos? Espero que tenha sido compreensível para você, principalmente com esse uso dessa expressão manifestação, que é um termo, eu usei alguns versículos somente, existiam outros versículos que falavam dessa mesma expressão, né, da manifestação, como uma outra expressão usada para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Tenha sido compreensível para você também a ideia do arrebatamento, como ocorrerá isso, né? E na nossa próxima aula nós vamos falar de um outro tema que as pessoas ficam muito em dúvida, que ficou entre essa parte, entre o arrebatamento e a vinda de Jesus aí, que tem a ver com a questão do estado intermediário e da ressurreição dos mortos, né? Como é que os crentes em Cristo que já morreram estão? Como é que é esse estado intermediário? O que a Bíblia diz, né, sobre esse assunto e sobre a ressurreição dos mortos? Então, espero que você continue conosco e até a próxima aula. E aqui até lá, o Senhor vos abençoe.